Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre a liberação da maconha. Por extensão, vem aí depois a proposta para liberar tudo. Isso tem que ser bem esclarecido, bem explicado. Alerta precisa ser feito, mas a discussão é o fundamental. Diálogo. Ao final do diálogo, quando todas as partes entendem que já disseram tudo que era necessário ser dito, é que se chega à conclusão. Não foi exatamente assim no Uruguai, não tem sido aqui no Brasil, até mesmo porque o espaço de debate tem sido restrito, limitado. Por isso, nós pretensiosamente aqui nesse espaço queremos ouvir a opinião dos... Eu vejo uma contradição nisso tudo, né? Falar em liberação da maconha quando nós estamos numa campanha agora, todos a favor da lei seca, né? Contra o alcoolismo, o uso de álcool, principalmente entre os motoristas no trânsito, que é uma lei bem rígida, eu acho que tem que ser mantido isso. Só para você ter uma ideia, isso diminuiu o número de acidentes seguidos de morte. E nós temos um exemplo bem clássico, né? Em Diadema, na cidade de São Paulo, tinha muito homicídios, que a maioria dos homicídios eles ocorrem por fatos banais, por briga dentro do botequim no jogo de bilhar, um dá com um taco na cabeça do outro e tal. O que fizeram lá em Diadema? Fecharam os bares às 22 horas. O que ocorreu? Diminuiu barbaramente, né, os homicídios. Aqui com essa lei seca também diminuiu, não só aqui em Porto Alegre, no país inteiro. Eu fui um dos técnicos convocado para assessorar quando fizeram essa lei lá. Até o pessoal dizia, olha, cuidado com essa rigidez, tem que ser 0, mas se não for 0 no Brasil, se tu dá um desconto, já vira anarquia, né? Então é a mesma coisa, nós estamos nessa luta aí contra o alcoolismo, que eu acho que tem que ser cada vez maior, contra o tabagismo, proibindo as pessoas fumar em lugares que causam problemas para outras pessoas, que são os fumantes passivos, né? O caso do tabaco, que causa doenças como o câncer, que também, diga-se de passagem, todo mundo diz assim, o cigarro causa câncer, a maconha não. Causa sim, na verdade quem causa o câncer nem é tanto o alcatrão, nem tanto o tetraído canabiol, é o papel. É o papel que ele faz uma combustão e aquilo que é o causador daquele processo químico que causa o câncer de pulmão. O grande efeito nocivo do crack, né? Que faz aquelas misturas todas, com óleo queimado, com pó. A principal mistura e a mais comum é o pitico, que é uma mistura da cinza da maconha com o crack. Então, olha a contradição. Então, nós somos contra o crack, temos que vencer o crack. Crack nem pensar, crack isso, crack aquilo. Só que o crack é 0,2%. Era 0,2%. Há 10 anos atrás, hoje é 0,8%, aumentou 4 vezes mais. Mas o crack aparece muito. Por quê? Porque ele é uma droga que é baseada do derivado da cocaína. Consumo exposto também. Isso, e é estimulante, então eles ficam muito agressivos, dá uma dependência muito rápida. O que ocorre? A cannabis sativa é a droga do very nice, né, do tudo bem. Então ela relaxa, a pessoa tem um relaxamento, realmente se sente muito bem, tudo bem, mas está tudo bem, mas não está nada bem, né? Porque a pessoa está drogada, né? Ela está intoxicada, né? Então, na verdade, o que nós precisamos é ter um choque com uma nova droga que nós temos que lançar no mercado, que é o Cifragol. Nós temos que tomar chá de tifraga. Nós temos que cifragar dessa realidade que nós estamos vivendo. Nós éramos infelizes e não sabíamos. Nós achamos que vivíamos no país maravilhoso, o país da Copa, o país das Olimpíadas, que estava tudo certo, daqui a pouco a gente se deu carnaval. E do carnaval e tudo mais. Parecia assim, a gente vai no shopping e está todo o shopping lotado, pleno emprego. É verdade isso, né? Nós gastamos uma fortuna no exterior, somos os que mais viajamos, agora o dólar subiu um pouco, talvez não se viaje tanto, mas isso é bom para todo mundo, para os exportadores, para o Rio Grande do Sul isso é uma maravilha, vai render mais ainda, ótimo. Muito que bem. Agora legalizar a maconha no Brasil, imagina que mixórdia vai ser isso. Primeiro, os preços da maconha estão estáveis no mercado há mais de 10 anos. Estatiza isso, já vai dar um rebubu. E aí eu acho que até legalizar a maconha no Brasil seria interessante, porque acabaria com ela. Primeiro que ia faltar no mercado, não tem dúvida, falta tudo nesse país, falta educação, falta saúde, então acho que até seria bom. Aí a primeira coisa, eles iam complicar tanto,
iam criar tanta burocracia. E outra questão é assim, sabe por que, que o tráfico de drogas tem sucesso e funciona? Porque ele não é legalizado. Porque se ele fosse realmente como legalizado, amor proibido, tivesse que pagar imposto de renda, COFINS, ter qualidade. Porque é o seguinte, o que menos se usa nesse país é cocaína. O que mais se usa são coisas que eles botam dentro da cocaína. Graças a Deus, que bom. Porque quando pega uma cocaína da bolsa, o cara quase morre. Aí dá uma ouve. Por isso que o tráfico funciona. E na maconha é a mesma coisa. Né? O que tem mais é palha, é mistura. Né? Festa, e até é bosta mesmo, como diz aquele deputado lá, né? O deputado diz, né, esse deputado uruguaio que venceu esse projeto lá por um voto. E o deputado que votou a favor, que foi pressionado do partido do governo, da Frente Ampla, ele disse, a maconha é uma bosta, mas o projeto não é e tal. Então é o seguinte, eu acho que no final talvez fosse até bom legalizar no Brasil, que sem dúvida nenhuma acabaria com a maconha no Brasil, eu não tenho a menor dúvida. Como a gente estava falando, né, Batista e os colegas, reforço que o debate sempre é importante, né? E bem lembrado que no Uruguai, aparentemente, pelo que a gente tem visto, né, não houve esse debate amplo com a comunidade, com a sociedade daquele país, né? Mas algumas coisas a gente tem que dizer também, além daquelas primeiras que a gente comentou aqui, é uma outra questão. Ao mesmo tempo que a gente sabe o mal que a droga faz, o que ela causa, a gente vê na realidade, e eu tenho percebido nos últimos meses mais próximos, um tipo de pressão no sentido de que seria melhor legalizar, seria melhor liberar, sem discutir. Porque, sendo a favor do debate, todos os debates que eu vou, a maioria deles, quando o debate começa a aprofundar, começam quase todas as pessoas a perceber que realmente é um mal muito grande, é um risco muito grande a liberação da droga. No tráfico não vai diminuir. As contas, o gasto no SUS, com o aumento de pessoas que terão que ser internadas, hoje não tem SUS para pessoas com problemas mais corriqueiros, internações de drogas, menos ainda. Imagina aumentando a necessidade, o número de leitos, né, para os usuários. Pior ainda vai ficar. Mário, eu só vou te lembrar uma coisa, que é o seguinte, as coisas nunca são o que parece que são. As coisas elas aparecem de uma forma disfarçada, né? Vou te dar um exemplo. A maioria dos pacientes que estão internados no SUS hoje são por duas patologias: hipertensão arterial sistêmica, diabetes, por exemplo. O que está por trás dessas doenças? Todo mundo trata as duas doenças, mas ninguém se preocupa em ver a causa dessas doenças. A grande maioria, ainda vamos incluir as varizes de esôfago, alterações digestivas, hemorragias digestivas. Então, eu vou te dar um exemplo. 90% dos pacientes que entram nas unidades de tamponamento gástrico por sangramento, eles vão lá por varizes de esôfago, rebenta a variz, sangra, o pessoal tampona, 30 dias, fica bom, vai embora. Daqui a 60, 30, volta. Por quê? Qual é a causa desse sangramento dessas varizes? Alcoolismo. Isso não é estudado, isso não é diagnosticado, isso não é prevenido. A mesma coisa, por trás da maioria desses pacientes que estão internados por hipertensão e diabetes, está o alcoolismo. Entendeu? Então, essas coisas que nós temos que nos dar conta. Quando nos perguntam assim, mas onde é que estão esses pacientes alcoólicos? Eles já estão aqui dentro do hospital, só que eles estão disfarçados por outras doenças que não são pesquisadas as causas, a etiologia. Inclusive, o senhor sabe, só para complementar a informação dele, a Federação de São Paulo, das Indústrias em São Paulo, fez uma pesquisa que 15% das pessoas que estão auxílio-doença no INSS são portadores de alcoolismo e as outras drogas, né? Mas 15% da mão de obra está imobilizada. Com o crack aumentou o número de pessoas encostadas no INSS em um número muito grande, não sei o dado. Então as empresas em São Paulo, a mão de obra fica encostada, mas acontece que eles continuam recebendo. Bom, e ficam encostados no INSS recebendo o tal de auxílio-doença. Por 90 dias. Só que eles vão lá no fim do mês, recebem e tomam nova cachaça e tomam outras drogas. Quer dizer, nós, os outros contribuintes, enfim, a sociedade, contribui para a manutenção. Quer dizer, quando o senhor fala que não analisam as outras consequências, por que da pressão alta, enfim,
é exatamente isso, tem que ver a origem do que está acontecendo e ver esses funcionários, como é que fica essa internação dessa mão de obra ociosa, que custa em 2, 3 vezes mais. Não, e outras coisas, vou te dar um exemplo. A maioria dos acidentes de trabalho ocorre na segunda-feira, pela manhã, e decorrentes com morte. A maioria desses pacientes, quando é feita a necrópsia, a alcoolemia, principalmente na construção civil, acidentes com máquinas, acidentes... Eu me lembro que uma vez eu fui chamado para nós avaliar uma situação em 2 estatais do Rio Grande do Sul, que tinham acidentes, que os caras viviam batendo os carros daquelas 2 estatais, tinham 500 carros cada uma delas. E aí nós nos constatamos que o problema que tinha lá dentro, da maioria daqueles motoristas, que eles eram alcoolistas. E aí começamos a fazer um trabalho de prevenção. Aí diminuiu os acidentes. Os caras viviam batendo. E aí segunda-feira era uma beleza. Aquilo era um horror. Né? Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que juntar as forças. Então a saúde, a segurança. Aqui eu quero dar um depoimento. Eu trabalho basicamente com álcool e drogas e prevenção de suicídio. Nós nos baseamos nos dados da saúde, que levam 1 ano e meio para nós receber. No entanto, a segurança tem todos os dados online, por causa dos boletins de ocorrência. As histórias dos suicídios que são feitas pelos inspetores e comissários de polícia são muito melhores do que as feitas pela área da saúde. Isso está no meu trabalho de dissertação de mestrado. E mais, atualizados. Então o que ocorre? Quando uma pessoa começa a aparecer um número excessivo de boletins de ocorrência, um sujeito que tem 10, 12, 15 boletins de ocorrência, bate na mulher, bate no vizinho, bate no carro, né? Normalmente lá o 15º vai ser o próprio último boletim de ocorrência dele, que é o do suicídio dele. Então o que nós tentamos um trabalho com a segurança nessa área, e no interior a gente consegue até fazer isso. A gente fazia onde eu trabalhei com os delegados, assim, o cara bateu na mulher e batia com o cara chamava lá o cara e dizia, eu vou te prender. Ou tu te trata, e os juízes também ajudaram, ou nós vamos te botar na cadeia. Tu tem não, e até evita esses casos que nós estamos vendo. Aí o cara vai lá, mata a mulher, se mata filho. E é uma coisa que tu está vendo, que o cara que toda semana vai lá na tua delegacia e tu prende o cara como usuário, como dependente, e briga, e a gente já sabe até, né? No interior é mais fácil, que é menor. Então se a gente somar isso, a gente pode prevenir de uma forma, né? Esse trabalho que nós temos, suicídio, os melhores, está tudo lá online. E sem falar também, não só no caso da Polícia Civil, da Brigada Militar, que tem um trabalho maravilhoso, principalmente os bombeiros, né, que tem aquele lá, o Homem-Aranha, que ninguém fala, né, essas coisas boas também ninguém divulga. Já fizemos isso nesse espaço. Agora, falando de coisa boa, eu gostaria de destacar uma coisa. A doutora Osnilda, ela esteve na Restinga, agora está no Partenon ali. Ela, na questão da violência doméstica, ela, em vez de mandar enfim, condenar o cidadão, ela está recomendando para ele frequentar os grupos, a família, frequentar os grupos de amor exigente, sabia? Violência doméstica ela está mandando, porque elas, poxa, o pai bebeu no fim de semana, bateu, não adianta eu mandar ele lá para a penitenciária. Lá vai um antro, lá vai ser pior para ele. Então ela manda ele ir nos grupos de amor exigente, porque é qualidade de vida na família, e a família também. É claro que são famílias modestas, assim, mais humildes, eles em princípio não entendem bem a proposta, mas começam a ter informações, e as outras famílias que estão lá, 40, 50 famílias, os acolhem, começam a ver que problemas eles têm, para poder de alguma forma indicar, não, procura o conselho tutelar, procura aqui. Então, quero renovar esse convite para as pessoas irem nos grupos de amor exigente, porque o próprio judiciário já está percebendo, porque não é condenar as pessoas, é uma doença isso aí, o alcoolismo é uma doença grave, lenta e fatal, mas nós temos que procurar outras alternativas, como um trabalho de voluntário sem custo. Claro que as pessoas precisam fazer um sacrifício. Quando é que as reuniões? É à noite? É à noite, mais uma vez por semana, dá para as pessoas providenciarem, né? E retornando à questão do SUS, né, que eu entrei, hoje, né, o que a gente refere quando a gente vai ver a questão das drogas é que existem inúmeras pessoas que tentam internar seus filhos e não conseguem nos hospitais que têm leitos para desintoxicação e assim por diante. Então, imagina o nosso país com as nossas proporções,
aumentando o número. Mais problemas serão gerados, como bem o Dr. Nogueira lembrou. A outra questão importante é lembrar que o usuário no Brasil nunca é preso. O usuário no Brasil, ele nunca cumprirá a pena de prisão. Por que eu falo isso? Para que as pessoas saibam a informação da lei. Que muitas vezes percebe-se uma campanha, uma pressão no sentido de tentar a liberação sem debate em algumas situações, mas não se vai até a fonte confiável que está acontecendo. Então, já vi propagandas mostrando que histórias fictícias de que a pessoa estava com 1 quilo e pouco de cocaína e que era usuário e uma série de outros assuntos. Tudo em contrariedade da lei. A lei tem critérios objetivos para decidir se a pessoa será enquadrada como usuário ou traficante. Num primeiro momento pelo delegado, depois pelo juiz e pelo promotor. Então, é bom o pessoal saber disso, que o usuário no Brasil, ele nunca vai cumprir pena de prisão. Então, essa parte é importante para que as pessoas tenham a informação verdadeira. E a degradação da droga, eu vejo todos os dias, em algumas situações na delegacia. A gente tem que também entender o seguinte, o traficante, ele não quer que eu me torne um viciado. Que nenhum dos colegas aqui se torne um viciado. Ele quer uma criança, um jovem. É verdade. Ele quer o de 12 anos, 13, 14, 15. É esse que eles querem que se tornem traficantes. Usuários. E principalmente a questão da maconha, mais ainda. A maconha, tem muitas pesquisas, mas todos os usuários que nós temos conhecimento preserva a clientela por mais tempo. Sim, e todos falam, Batista, comecei na maconha. Todos. A maioria. Olha, eu não vi um que me dissesse assim, comecei direto no crack, delegado. Ou para o psicólogo do setor responsável, comecei direto pela droga injetável. Não. A maioria deles, pelo menos, começa pela maconha. Né? Os danos da maconha, tem várias pesquisas que eu verifiquei, foram publicadas em revistas semanais da USP e outras universidades, que eu tive acesso, mostrando que os danos da maconha são permanentes. Um psiquiatra, o senhor deve conhecer, chegou a dizer, se eu fosse escolher uma droga, eu escolheria a maconha para ser banida, porque os danos na mente do jovem e da criança são permanentes. Então, com uma pseudo-liberação ou legalização, como queiram tratar, vai acontecer, na nossa visão, um descontrole maior ainda, porque hoje com a proibição é muito difícil controlar porque existem muitos usuários, então tem que haver um tratamento do usuário para tentar enfrentar esse problema. O tráfico vai continuar no mercado negro, mais barato, como tem com cigarro, como tu bem lembrou, como tem com CDs piratas, né? E nós vamos ter um gasto financeiro maior ainda na saúde e as famílias vão ficar mais desestruturadas. Então eu penso o seguinte, tem que haver debate sobre drogas. Nem pressão para querer prender o usuário e pôr ele na cadeia, que tem gente que entende isso, por um lado, e nem a pressão de querer, com falsas verdades, né? Me perdoe o erro de português, mas falsas verdades, dizer que o melhor é liberar, porque vai gerar imposto e vai acabar o tráfico, é violência ligada ao tráfico. Isso também não é verdade, porque nós temos países que fizeram uma coisa e países que fizeram outra, e todos os países, né, estão caminhando, pega a Holanda, mais liberal, pega a Suécia, é totalmente conservadora. Os dois caminham para uma maior controle da família, da sociedade e das leis. Agora, só uma pergunta que eu gostaria aqui, em função do que foi dito aqui, a dependência que é gerada, notadamente na adolescência, né? Até um pouco antes da adolescência, pela procura do traficante por esses menores, 12, 13 anos, gera principalmente esquizofrenia, não é assim, doutor? Também, né? Também. Que é a mais difícil de tratar. Não, é que o problema é o seguinte, as drogas, elas liberam o superego, né? O superego que controla o que é certo e o que é errado. Eu não vou fazer isso porque é errado, porque eu aprendi que o meu pai me ensinou e a minha mãe que é errado. Hoje as famílias, muitos não têm pai, né? Nem sabem o que é certo e o que é errado, né? Então eles aprendem com o vizinho, com o colega, né? Ou com a empregada, com a babá, né? E que às vezes tem uma outra cultura, que é diferente da nossa. Em São Paulo, por exemplo, as babás hoje são todas bolivianas, né? Porque os brasileiros e as brasileiras ganhar menos lá, né? Então a gente está nessa situação que o que a gente vê, o que falta mesmo, não é, vamos dizer assim, falta repressão, falta polícia, não. O que falta é pai. Porque toda criança tem um pai,
mas teria que ter um pai que cumprisse a função de pai, né? E muitas vezes a gente vê que não existe. Sim. E nós, nesse pleno emprego, todos estamos trabalhando em 1, 2, 3, 4 empregos, saímos de um hospital, entrando no outro hospital, no nosso caso, da saúde. Esses tempos nós tivemos uma experiência com uma colega nossa, uma técnica de enfermagem, que o filho dela, com 13 anos, já estava usando crack há 3, desde os 10. E ela não disse, sabia? Ela não fala nunca com o filho, Não, ela não tem tempo. Isso aí tem como saber, né, Batista? Né? Os pais sempre percebem. Me perguntam muitas vezes... Alteração no comportamento. Exatamente. Qual é o sinal, delegado? Olha, eu não sou médico, nem tampouco psicólogo, mas todos que nós verificamos aqui, eles dão alertas bem explícitos. Dão sinais. Uma alteração grande. Pode ter certeza que tem envolvimento com droga. Aí passa a verificar as roupas. Não vai à aula, essa coisa. E fora a questão de faltar aulas, né? Desentendimentos e assim por quero dar diante. destaque em 2. Foi muito importante a sua informação, doutor, sobre que o usuário comum, ele não vai ser preso, que não é, né? A lei já é bem clara. Isso é para animar as famílias que não fiquem com receio. Como elas têm poucas informações, não vou procurar ajuda, que eles vão descobrir que meu filho está usando, vão prender, vão recolher. Então, as famílias precisam estar tranquilas. O usuário, inclusive bem jovem, as famílias podem procurar, olha, tem os CAPs, tem os grupos de amor exigente, os próprios postos de saúde, enfim, né? Que o conselho tutelar deve ser procurado, porque não vai ser... Por isso eu também caminho. Eu trabalhei na Casa Marta e Maria, até, sei lá, por 3 anos, na recuperação das meninas, lá meninas de 12 a 21 anos. As meninas... Senhor Marcílio, o senhor tem mais 2 minutos para complementar a participação por hoje. Muito bem. Então, as meninas da Casa Marta e Maria, a gente, quando elas chegam, voltam, passa 3, 4 meses, já estão desintoxicadas, a primeira coisa, poxa, mas eu não tinha essas informações, a minha mãe não me deu, meu pai era alcoólatra, e era tão importante isso, por isso a gente precisa esclarecer para as famílias. Tem que fazer a prevenção, né, doutor? Nós não vai ser preso, procurem ajuda antecipadamente. O amor exigente é exatamente isso, qualidade de vida na família. Vai encontrar outras famílias solidárias para poder acolhê-las e orientá-las, tá? E uma coisa bem importante, a PAEX fica na Avenida Borges, 453, 11º andar. Funciona das 9 às 12, das 14 às 18. Todo mundo é bem-vindo lá, o trabalho é feito por voluntários, não tem custos. Lá vai ter informação onde é que tem comunidade terapêutica, onde é que são os CAPs, os postos de saúde. Inclusive lá tem um psicólogo, uma psicóloga que estão habituados já a tratar dessa questão. Isso pode ser lá muito bem-vindo e conversar com as pessoas que têm a maior disposição. Porque são famílias, alguns voluntários, foram famílias que foram atingidas e em agradecimento ao apoio que receberam, se tornaram voluntários para poderem apoiar. 453 é ali as proximidades do Sulacap? É o edifício Veracruz, ali, o antigo cinema Vitória ali, ao lado do cinema na Vitória. Frente do antigo Sulacap. Na esquina da Salgado Filho ali, entrada pela Borges. E Andrade Neves do outro lado. Exatamente. É fácil de encontrar, bem no centro, no coração. Exatamente. Vou convidar até o meu... Do centro de Porto Alegre. Quando quiserem nos visitar, poxa vida, eu trago lá, tem sempre um cafezinho sempre vai ter para receber você. Porque é tão importante, porque uma coisa que ficou claro, né, Batista? Ficou bem claro que nós três aqui comungamos a mesma ideia. Liberação da maconha no Brasil, nem pensar. Como tem aquela campanha crack, nem pensar, é isso aí. Maconha, ela é altamente prejudicial à saúde. Muito obrigado, Moacir Mancilha Sampaio, pela participação no nosso Democracia, aqui na TV Assembleia. Delegado Mário Vargas de Souza. Batista, eu agradeço, principalmente aqui em mais um programa teu, né, ter a honra de participar, e aos colegas do debate, aos telespectadores. Eu divido essa parte final, essa fala final em 3 partes. Primeiro, lembrar isso que o colega acabou de falar, é importante. A lei de drogas no Brasil não permite, em hipótese alguma, que o usuário de drogas cumpra a pena de prisão. As penas são para comparecer a cursos, tratamentos e assim por diante. Então, a nossa lei atual não permite nunca a prisão do usuário. Segundo, a lei de drogas permite o estudo para fins científicos, medicinais e cultos religiosos. Digo isso para que as pessoas saibam o que está na lei e não sejam manipuladas por pressões em outros sentidos, né? E a terceira parte, o debate é importante. Qual a utilização do culto religioso? Eu fiquei curioso, mas alguém deve estar também. Tem, por exemplo, um culto que se chama Rastafari,
né, que se a pessoa comprovar, ela tem a possibilidade de que utilizou no culto Rastafari, ela tem que comprovar que é desse culto, e será isenta de qualquer punibilidade com relação ao seu consumo e até ao transporte da droga, dependendo do caso. E essa terceira parte final, Batista, é com relação ao mal da droga. Todo mundo fala que a droga causa mal, e é verdade, né? A degradação que nós vemos das jovens, com vários problemas, dos jovens, das crianças, é alarmante. Eu só faria só uma observação. O mais importante, concordo com o Dr. Nogueira, é a família, isso não há dúvida. Mas a repressão, não é porque eu estou na polícia hoje, é importante por um motivo. Vou dar um exemplo, questão dos colégios. A Operação Anjos da Lei, que o DENARC tem aqui no Rio Grande do Sul, a Polícia Civil, impede que o traficante se aproxime das crianças nos colégios. E gostaria de dizer o 0800 518 518, 0800 518 518, denuncie sobre o tráfico de drogas, e o povo brasileiro decide se a droga será legalizada ou não. Obrigado, delegado Mário Souza, pela participação no nosso Democracia. Doutor Ricardo Nogueira. Pois é, acho que é importante sempre o debate, né? Mas vejam bem, nós já estamos numa situação de um verdadeiro caos, né? Nós temos 18% da população brasileira, do total da população, que é alcoolista. 0,8% são usuários de crack. Os usuários de cannabis, os números eles alteram muito, mas é muito maior, né? E de cocaína também. Nós já estamos num verdadeiro caos com essa situação. Se liberou, aí não é um caos, aí é uma anarquia generalizada, né? Num país deste tamanho, né? Aí não tem como, né? Isso na verdade é uma verdadeira loucura, né? Então eu acho que nós estamos já passando por uma situação de guerra civil no país, né? Nós estamos nos dando conta do caos que nós estamos na área da saúde, na área da educação, na área de transportes, né? Então nós temos que organizar tudo isso. Agora, inventar mais essa sandice da legalização da maconha é só quem não está com o juízo crítico, né? Então a gente tem que se dar conta, se acordar e não ser contraditório. Nós todos somos a favor da lei seca, do combate ao alcoolismo, ao uso de álcool, e aí nós agora somos a favor disso, somos contra o uso do tabaco em lugares públicos, etc. Isso foi um avanço, agora nós vamos retroceder. Muito obrigado, doutor Ricardo Nogueira, psiquiatra, pela participação mais uma vez no nosso Democracia, aqui pela TV Assembleia. Esperamos estar juntos muito breve.